Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando, descansando, né, nessa reta final, na preparação do Enem. O tema da atividade, né, da semana foi sobre o esporte como ferramenta de inclusão social no Brasil. É um tema pouco falado, certo? Porém, é um tema propício de cair na redação. Essa atividade tem 25 temas ao total, né? Estamos no tema 15, então faltam 10 temas para a gente encerrar o nosso ciclo, né, de atividade de interpretação, beleza? Na primeira questão, né, da atividade, pede para que a gente apresente as causas e as consequências dos textos motivadores. Mais uma vez lembrando, os textos motivadores são textos que vão auxiliar vocês na preparação dos argumentos, na organização dos argumentos de vocês. Lembrando que, na prova do Enem, não pode copiar e colar os textos motivadores. Vocês podem ler os textos e interpretar, mas copiar, não, porque senão a redação de vocês é zerada, uma vez que plágio é crime, certo? Então, o texto 1 diz assim: projetos sociais que têm o esporte como ferramenta de inclusão social são um importante aliado na formação de crianças e adolescentes. Nas diferentes modalidades, o trabalho resgata valores que são fundamentais para o desenvolvimento e a aprendizagem dos jovens, seja no futebol, no basquete ou no vôlei. Tanto que no Brasil é grande o número de instituições do terceiro setor que se dedica à atividade na área, e até esportes pouco populares por aqui, como badminton e hóquei de grama. Não sei como pronuncia, mas enfim. Por exemplo, estão presentes em iniciativas nos diferentes estados do país. Então, esse primeiro texto motivador, ele fala sobre os benefícios, né, em relação à prática de esporte, tanto para o fator social quanto para o fator pessoal daquele indivíduo, beleza? Então, aqui a gente não tem uma causa e nem uma consequência. Lembrando que, pessoal, o tema vai ficar de acordo com a interpretação de vocês. Aqui não tem nenhuma palavra dizendo em relação aos desafios, em relação às adversidades, os obstáculos. Isso aqui é considerado um tema aberto, ou seja, vocês vão defender contra ou a favor em relação à prática do esporte como ferramenta de inclusão social, certo? Então, é um tema que é mais cobrado em vestibulares, tá bom? Uma vez que vestibulares tradicionais, vestibulares estaduais. O Enem ele é mais voltado para temas sociais, problemas sociais, certo? Texto 2 é uma imagem de cadeirantes, né, praticando basquete. E a partir dessa imagem, a gente pode perceber que no mundo atual existe uma ausência da democratização do esporte, principalmente em grupos mais vulneráveis. Então, vocês podem perceber que a maioria dos esportes eles não contemplam as pessoas que têm deficiência, seja ela física, intelectual, certo? Então, existe uma ausência dessa democratização. O texto 3 é uma charge, certo? Que diz assim: sem apoio, sem patrocínio, sem condições de treinamento, e chega à Olimpíada. Pô, o cara nem ganhou uma medalha. Então, a gente vê que um torcedor está revoltado porque seu ídolo não ganhou a medalha. Mas por trás de todo esse jogo, por trás de todo esse conceito de Olimpíada, né, existe uma preparação. E muitas das vezes existe uma falta de apoio, uma falta de patrocínio e profissionais capacitados para treinamentos específicos, certo? Então, que pode gerar, né, frustrações em relação a esses campeonatos, né, esses famosos campeonatos, como por exemplo a Olimpíada. O texto 4 diz assim: quando se fala em inclusão social, vem à mente de muita gente o esporte. A prática esportiva é considerada como algo muito mais importante
do que apenas uma atividade física ou um fator de qualidade de vida. O esporte é capaz de unir diferenças entre povos e cooperar no processo de inclusão social. Prova disso são os inúmeros projetos de cunho social e esportivo desenvolvidos no Brasil. Um deles já tem mais de 10 anos de história e tem na natação a sua bandeira. O projeto Nadando na Frente, promovido pelo Instituto de Esportes, busca desenvolver ações de incentivo à prática esportiva através de programas gratuitos para as famílias e crianças de baixa renda no interior de São Paulo, sendo realizado em Ribeirão Preto, Pirassununga e Orlândia. O Nadando na Frente conta ainda com o apoio de Fernando Schwerer, não sei se pronuncia assim, nome de 2 medalhas olímpicas e um dos maiores ídolos da natação brasileira. Xuxa ainda dá o nome do ao troféu Nadando na Frente e já conversou com as crianças da iniciativa em diversas ocasiões. Além de contar com apoiadores e recursos da Lei de Incentivo ao Esporte, o Instituto também oferece parceria para empresas que querem apoiar o projeto e as crianças, ok? Então, pessoal, além das causas que a gente colocou aqui, a gente pode citar que existe também uma precariedade do ensino de educação física nas escolas brasileiras, certo? E, além disso, existe uma ausência de conscientização acerca da importância das práticas esportivas em conjunto com a ausência da união entre famílias e escolas, certo? Essas causas eu pensei na hora em que eu estava resolvendo a atividade para gravar para vocês, beleza? Além das causas, as consequências dessa ausência da democratização, essa falta de apoio, essa precariedade do ensino da educação física e essa ausência de conscientização, existe um agravo da cidadania, uma vez que o esporte ele é visto por muitas pessoas como uma forma de inclusão social, ou seja, inclusão nos espaços que regem a sociedade. Além disso, ocorre um aumento das desigualdades sociais, certo? Uma vez que pessoas que não têm oportunidades de crescerem na vida através do esporte podem ficar à margem da sociedade. E aí, por fim, existe um aumento do trabalho informal por parte desses jovens, ok? A questão 2 pede para a gente apontar o período e o contexto histórico da introdução. Diz assim: na Antiguidade Clássica, o esporte já era visto entre aqueles que iriam para as guerras e outras para a sobrevivência do homem. No cenário brasileiro, entretanto, a prática esportiva como forma social foi ressaltada no Brasil de Getúlio Vargas. No qual foram criadas políticas públicas para a inclusão dessas ações no cenário nacional. A razão desse enaltecimento das manifestações esportivas para a sociedade se vê pelo fato de ser uma movimentação inclusiva, capaz de modificar vidas. Entretanto, questões governamentais ainda impedem uma grande parte da população de se incluir nesse agente socializador. Então, existe uma ausência de democratização, certo? Quando ele diz aqui, por parte do governo, ok? Qual é o período histórico citado na introdução? Como a gente está trabalhando com o esporte como ferramenta de inclusão social no Brasil, então vocês podem desconsiderar essa frase acerca da Antiguidade Clássica. O período histórico, compreende o período de Getúlio Vargas, certo? Que foi de 1930 a 1945, ok? E o contexto histórico foi justamente a Era Vargas, certo? Governo de Getúlio Vargas. Vou deixar aqui ressaltado para vocês. A terceira questão pede para a gente apontar as causas e as consequências do desenvolvimento do texto da redação exemplar, ok? Em primeiro lugar, é imprescindível a importância no esporte na vida das pessoas para erradicar fatores em evidência no Brasil da atualidade. Um exemplo disso é a diminuição da obesidade por conta de atividades físicas. A gente percebe, pessoal, como eu disse para vocês, que esse tema é aberto. Então, quem for fazer um tema assim,
precisa ou argumentar dos dois lados, apresentar os pós e os contra, ou firmar seu argumento em um lado só. Aqui ele faz um equilíbrio entre os malefícios e os benefícios da prática de esporte, ok? O primeiro benefício é a diminuição da obesidade, porque, querendo ou não, é uma atividade física, certo? Além disso, ele é um importante agente socializador por gerar motivação e rotina nos esportistas e garantir um trabalho em equipe, quando em ações conjuntas. Aqui é outro benefício do esporte. Uma forma de exemplificar esse fato é o projeto Nadando na Frente. Ele faz uma exemplificação. Promovido pelo Instituto de Esporte, o qual promove ações que incentivem a prática esportiva através de programas gratuitos para as famílias e crianças de baixa renda no interior de São Paulo. Por outro lado, não se pode ignorar o papel governamental do incentivo do esporte para pessoas que buscam essas atividades como forma de mudança. De acordo com o escorredor e campeão olímpico Joaquim Cruz, não houve reforma para colocar esporte nas escolas. Então, aqui é o primeiro obstáculo em relação à inclusão social através do esporte. Se essa reforma não vai, é como garimpar em mina que não tem diamante. Essa afirmação reflete diretamente no contato da sociedade com diferentes esportes, e assim com essa transformação que é dada por essa prática. Ok? Então, vocês percebam que ele faz um contraponto em relação ao tema. Ele nem argumenta contra, mas também não argumenta a favor. Ele faz um equilíbrio, um balanço em relação a essa questão, ok? A questão 4 pede para a gente colocar o agente, como faz e para que faz, e dizer se a proposta é detalhada ou não, ok? Dessa forma, foi visto que o esporte é uma das maiores alternativas para a movimentação das pessoas e para a sociabilização de culturas e sociedade. No entanto, ainda é necessário ocorrer mudanças para aprimorar ainda mais essa nova forma de inclusão. O governo, primeiro agente, juntamente com ações diretas nas instituições e escolas, deve promover Semana dos Esportes mensalmente, de modo a trazer diversas modalidades e suas respectivas histórias de formação, como faz e para que faz, ok? Além disso, é necessário um maior incentivo financeiro para as bolsas de auxílio do esportista. Quem vai fazer? Não tem dizendo. De modo a ser considerada a localização e dificuldade de cada pessoa em treinamento, a se locomover e estar presente nos treinos e aulas. Então, a segunda solução, faltou o agente interventor, ou seja, a segunda solução ela não está detalhada, ok? Vou colocar aqui para vocês. Não está detalhada. Pois faltou o agente interventor, ok? Só assim poderá ser vista uma mudança efetiva nessa temática muito importante para o Brasil. Ele faz um resumo do texto como um todo, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma correção bem rapidinha, bem simples. Fiquem com Deus e bons estudos. Beijo, beijo.